Olá, sejam bem-vindos à Escola Bíblica Digital. Estamos passando por um momento difícil não somente no nosso país, mas no mundo. E chegou o momento de nós utilizarmos as ferramentas que temos para poder nos comunicar e ensinar e aprender através da tecnologia. Então, com isso, nós estamos iniciando um novo projeto e esperamos que dê certo, a Escola Bíblica Digital, para que possa atender não somente nesses momentos difíceis, mas trazer a escola bíblica também a pessoas que têm dificuldade de acesso. Esperamos que seja edificante a você, a mim e a todas as pessoas que estão envolvidas. Antes, quero deixar um versículo que fala muito no meu coração, que fica em Tiago 1, 2, 3 e 4. E fala assim: Meus irmãos, considerai motivo de júbilo o fato de passardes por diversas provações, porquanto sabeis que a prova da vossa fé produz ainda mais perseverança, e a perseverança deve ter plena ação, a fim de que sejais aperfeiçoados e completos, sem que vos falte virtude alguma, como ganhar sabedoria. Esse versículo sempre passa na minha cabeça quando estamos passando por algum momento difícil, não somente na nossa vida social, como estamos passando hoje, mas também na nossa vida pessoal. Às vezes nós não entendemos os projetos e os planos de Deus que Ele tem na nossa vida. E nós precisamos entender que Ele é soberano sobre todas as coisas e tudo que Ele faz é perfeito, independente se seja bom para mim e para você. Mas Ele sabe de todas as coisas. Que esse seja um momento de reflexão, de oração e de poder pensar mais no próximo, de agir mais pelo próximo e de ter sabedoria, calma e tranquilidade. São momentos difíceis, mas nós sabemos que Deus segue conosco e Ele nunca nos abandonará, porque Ele é nosso Pai e um pai não se esquece de um filho. E Ele não está esquecendo de você, não se esqueceu de mim, Ele está com todos nós. Que nós possamos nos agarrar a Ele nesse momento e estarmos próximos com Ele em oração, em leitura bíblica, em aprendizado, para que nós possamos passar por essas tribulações mais inteiros e completos. Nesse primeiro episódio, nós queremos falar sobre 3 coisinhas que estão diretamente ligadas à vida do cristão. Vamos falar sobre dinheiro, sexo e poder. E por que falar sobre essas 3 coisas? Quando nós estudamos a história da humanidade, nós vimos várias coisas que afligem a vida dessas pessoas e também que estão ligadas à vida do cristão, porque nós estamos no mundo e nós passamos pelas mesmas tribulações que as pessoas do mundo passam. Então, o dinheiro, sexo e poder, eles têm uma coisa muito especial. E essa coisa é simplesmente que elas podem ser utilizadas tanto para o bem como para o mal na vida do cristão. E além disso, ela tem uma peculiaridade muito especial, que é simplesmente uma coisa ligada à outra. Por exemplo, se você tem dinheiro, praticamente você já puxa o poder. E quando se tem essas 2 coisas, você consegue também partir lá para a parte do sexo. Então, um pouco mais sobre isso, nós temos uma base bíblica que fica em Deuteronômio, capítulo 17, versículos do 14 ao 20. E no contexto dessa base bíblica, ali se tem a soberania de Deus, que mostra que o povo viria a pedir um rei. Em Deuteronômio 17, 14 fala: Quando tiveres entrado na terra que o Senhor teu Deus te concede, tomando posse dela e nela habitares, e pedires: Quero estabelecer sobre mim um rei, como todas as nações que me rodeiam. É notável que a narrativa de Deuteronômio mostra a orientação que Deus dá para os seus futuros reis de Israel, né? Que faz um contraste em exercício ao reinado do rei Salomão
em 1 Reis que nós podemos encontrar, e especialmente nas áreas do dinheiro, sexo e poder, o rei Salomão ele obteve a sua reprovação como rei pelo Senhor. E é importante destacar que, conforme a orientação de Deuteronômio 17:15, que fala: deverás estabelecer sobre ti um rei que tenha sido escolhido pelo Senhor teu Deus. É um dos teus irmãos que escolherás para governar sobre ti. Não poderás nomear um estrangeiro que não venha dentre teus próprios irmãos israelitas. E seguindo essas orientações, a escolha de Salomão parecia ser muito prudente. Ele era do teu povo, ele era da nação, filho da nação, foi escolhido pelo Senhor. Porém, Salomão não seguiu as recomendações que o Senhor tinha dado a ele, seguindo aí no texto de... E então, nós entramos em algumas questões, como na orientação de Deus sobre o poder. O Senhor tinha orientado ao rei para que ele não multiplicasse para si cavalos, né? Onde ali poderia ser um poder excessivo. E mais, para que não voltasse ao Egito e firmasse qualquer tipo de aliança com aquele povo novamente. A multiplicação de cavalos aumentaria o seu poder próprio, fazendo com que ele dependesse apenas dele e não de Deus. Uma confiança que seria cega no poder material, no poder que ele tinha. Deus também não queria que Israel negociasse com o Egito para não ser novamente subjugado por Faraó ou ser corrompido por idolatria e pelos vícios egípcios. Então o rei foi orientado para depender somente do poder do Senhor e não do seu poder próprio ou do seu jugo próprio, né? E como está em 1 Reis 10, 26 ao 28, ali a gente vê que ele fez praticamente tudo o contrário. E ali a gente vê que ele foi corrompido pela sedução e pelo glamour, né? Por adquirir grandes coisas. E nessa parte nós percebemos como o poder de Deus constrói e o poder nosso próprio destrói. Quando nós pegamos um ministério, por exemplo, né, nós somos colocados como líderes. Quando nós somos colocados em uma posição de poder por Deus, Ele não quer que nós exerçamos um poder próprio, né? Ele não quer que a gente adquira poder sobre aquelas coisas materiais, mas que nós sejamos colocados como servos, porque os líderes, eles são servos de Cristo e canais que são utilizados para que Cristo haja na vida de outras pessoas, né? Num discipulado, numa liderança de jovens ou numa liderança de qualquer outra coisa. E fica notório como o poder de Cristo constrói coisas e o nosso poder destrói. E depois de falar um pouco sobre poder, nós entramos na orientação de Deus sobre o sexo. Em Deuteronômio 17:17 diz o seguinte: que o rei não torne para si muitas mulheres, para que o seu coração não se desvie da sabedoria e que não arrecade excessivamente prata ou ouro para si. Então o Senhor ele orientou ao rei para que ele tivesse apenas uma mulher. Jesus ele sempre dá preferência a relacionamentos monogâmicos com uma pessoa só. E ele deu essa orientação ao rei para que ele não desviasse a sua atenção para outras coisas, a não ser para a liderança do seu povo e para as orientações que Cristo tinha para ele. Porém, a gente vê mais uma vez que o rei Salomão vacilou. Em 1 Reis 11 fala em que ele teve para si muitas mulheres, onde a profecia de Deuteronômio se cumpriu. Salomão obteve muitas mulheres e, além disso, o seu coração se desviou. Aí nós entramos numa questão bem complexa, né? Deus ele nunca proibiu o sexo. Na verdade, Deus deixou o sexo para que o casal desfrutasse. O ato sexual, então, em um casal, é a consolidação da bênção de Deus
no casal. Lembrando que Deus deixou o sexo para o ser humano, né? E tudo que nós fazemos aqui é para a honra e glória dele. Então, imagino que no sexo não é diferente. Nós precisamos manter a santidade e lembrar que tudo que nós fazemos é para a honra e glória do nosso Pai. E isso também entra o sexo no casamento, né? Por isso que Deus não permite um casamento poligâmico. Por isso que nós precisamos estar com os nossos corações diretamente ligados a Cristo, para que nós possamos não desviar os nossos corações. E quando nós entramos na questão do sexo, nós não falamos de erros apenas extraconjugais. Nós falamos de quando nós utilizamos o sexo de maneira imoral, né, na utilização de vídeos pornográficos ou de outras questões que entram aí na vida sexual do cristão, do jovem, né? Que é um momento em que o jovem está à flor da pele, né? Mas é uma questão muito complexa, mas que nós possamos entender que Deus deixou o sexo para seu louvor e sua glória também, e que nós possamos utilizar isso com santidade e espiritualidade, porque são coisas que estão totalmente interligadas, e que nós possamos estar ligadinhos lá nos céus com o nosso Pai, para que nós não possamos desfrutar de maneira errada o sexo, e que ele esteja na nossa vida sexual também. E depois de falar sobre sexo, nós entramos na orientação de Deus sobre o dinheiro, que continua em Deuteronômio 17:17, lá no finzinho, que fala: e que não arrecade excessivamente prata e ouro para si. Note na ênfase da palavra excessivamente. Deus, ele nunca proibiu a multiplicação do dinheiro, né? Em certa ocasião. A proibição de Deus sobre o dinheiro, ela está relacionada quando essa multiplicação corrompe o coração do homem e faz novamente com que o homem dependa do dinheiro e não de Deus. É como a gente conversou mais ou menos sobre na orientação do poder, que falava lá na multiplicação de cavalos, onde o homem ele acaba necessitando mais do dinheiro do que de Deus. Então, o dinheiro acaba sendo o seu Deus, né, no caso. Então, por isso que Deus fala que você pode multiplicar o seu dinheiro, mas de maneira inteligente, né? Nós temos ali, então, um texto que pode exemplificar, que é o do jovem rico, que fica em Mateus 19. Que ele não tinha disposição, porque ele não tinha disposição para Deus, porque ele dependia do seu dinheiro para viver. E, mais uma vez, a gente vê que o rei Salomão tomou algumas decisões erradas lá no Primeira Reis, né? A determinação de Deus ficou de lado no coração dele nesse momento e que preferiu o dinheiro. E isso exemplifica, é muito relacionado à questão do dinheiro com o poder, né? A gente acaba deixando de lado as coisas de Deus, a gente acaba deixando de lado porque nós dependemos do dinheiro mais do que dependemos de Deus. Nós acabamos esquecendo que nós somos totalmente dependentes dele e acabamos nos tornando escravo do dinheiro, né? E é essa questão que o cristão tem que lidar, que é muito difícil. Às vezes o cristão ele se apega muito às coisas, né? Às coisas materiais que a igreja oferece e acaba tomando posse daquilo para ele, mas nós esquecemos que aquilo foi Deus que concedeu e que é para a utilização do reino dele, para abençoar e edificar a todas as pessoas, não somente aquelas que estão dentro da igreja, mas também a toda a comunidade em que a igreja está inserida. E isso é uma questão muito difícil de ser tratada, porque é um mal difícil de ser identificado pela própria pessoa, né? Mas que nós possamos orar e estar intimamente com Cristo, para que nós possamos colocar Ele à frente de todas as coisas e não nos deixar corromper com coisas pequenas. E ali, no final do capítulo 17, né, os versículos 18 a 20,
Deus dá uma orientação para o rei fazer uma cópia da lei e depois ele fala assim para ele ler todos os dias. Porque ali ele deixou para Salomão para ele aprender a temer o Senhor, guardar todas as palavras, cumprir toda a palavra, não elevar o coração sobre seus irmãos, para não se apartar dos mandamentos e também para prolongar os dias do seu reinado. Então Deus orientou tudo a Salomão, né? Só que Salomão, como nós, ele também cai no erro. E por isso que é importante a questão da obediência a Cristo, né? Nós, como seres humanos, né, pequeno que somos e com tanta falta de sabedoria, nós acabamos nos desviando os nossos corações para coisas que não fazem, que não são o centro da nossa vida. E que nós acabamos esquecendo que Deus é o centro dela e que Ele sabe o que é melhor para a gente. Então a obediência a Cristo é muito importante. E aí a gente vai entrar no finalzinho, né? E aí eu queria falar um pouco do que é, qual é a relação do dinheiro com o mal. A relação do dinheiro com o mal é a cobiça, né? Quando o homem ele junta riqueza para adquirir mais riqueza, adquirir mais bens e acaba se tornando aquela autossuficiência, onde ele já tem tudo, ele imagina que ele tem poder sobre tudo já, né? Quando ele tem muita riqueza, muita cobiça, quando ele tem as coisas para ele, fala, não, isso aqui é meu, olha o tanto de coisa que eu juntei ao longo da minha vida. E essa cobiça acaba tornando o homem autossuficiente, perdendo a sensibilidade de que Deus é a única coisa que ele precisa, né? Por isso que lá em 1 Timóteo, se eu não me engano, é 1 Timóteo mesmo, lá Paulo escreve que o dinheiro é a raiz de todos os males, né? E Paulo era um pouco sábio, não é mesmo? E é por isso que nós temos que tomar cuidado com a questão do dinheiro. E qual é a relação do mal com o sexo? Com o sexo, com o sexo é a relação com a luxúria, né? A verdadeira sexualidade conduz à humanidade, mas a luxúria conduz à despersonalização. A luxúria, ela aprisiona a pessoa, né? Ela torna a pessoa prisioneira daquele pecado e faz com que ela não utilize o sexo que foi deixado por Deus, que é uma bênção e que é também para servi-lo e adorá-lo, né? A luxúria, ela torna você prisioneiro daquilo, tornando você escravo daquele pecado, fazendo com que você não seja abençoado, com que outras pessoas não sejam abençoadas e que você acaba tornando essa questão na sua vida uma ruína. E a relação do mal com o poder é a ambição. Quando você tem aquelas coisas, eu sou o líder dos jovens, eu sou o líder dos adolescentes, eu vou mandar nesse povo, porque eu estou colocado aqui, sou um monstro e é isso, né? O poder tem esse probleminha, que é a ambição das pessoas. Sempre lembrando, né, eu estou associando um pouco com a vida cristã, estou tentando fazer esse link com o que a gente vive, né, na realidade das nossas vidas. Então o poder, ele traz um pouco dessa questão, né, de ambição, de querer mais as coisas e de que você tem poder sobre as pessoas. Mas eu te digo uma coisa, quando você é líder, quando você está à frente de qualquer coisa no ministério de louvor, em qualquer tipo de ministério, você só será um líder ótimo quando você ser menos autossuficiente e entender que você é um servo de Cristo, que você está ali para servir a Cristo e não para mostrar que você pode, né? E aí todas as coisas vão fluir. Então, nós encerramos aqui, concluindo que o dinheiro, o sexo e o poder, ele tem dois lados. E foi legal essa relação em que a lição aqui trouxe com a vida do rei Salomão, porque
isso mostra que nada mudou, né? Nós somos seres humanos e nós estamos com uma tendência muito grande ao erro, assim como o rei Salomão também teve, mas que também foi um rei muito sábio e nós não podemos duvidar disso. Mas querendo lembrar sempre que Deus tem que estar à frente de todas as nossas decisões e que nós precisamos orar sempre para que nós possamos entender que nós não somos nada sem o nosso papai. Só lembrando que esse é um projeto piloto e que eu estou aprendendo e espero que tenha sido legal e que tenha sido edificante, porque para mim foi. E tenham paciência, porque a gente vai aprendendo ao longo do tempo. Qualquer dúvida, qualquer sugestão, deixa nos comentários as coisas que nós vamos tentar ler tudo, tentar responder tudo. Tentar não, né? Nós vamos responder tudo. E lembrando que estamos sendo auxiliados pelo nosso pastor e nós temos uma liderança pastoral muito maravilhosa que sempre estará nos ajudando, e qualquer dúvida vocês estão comentando, a gente vai responder. Senhor Deus e Pai, te agradecemos, Jesus, por tudo que Tu és. Senhor, esteja conosco nesses momentos de dificuldade. Nós sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas e que nós possamos entender, ó Pai, que nós estamos aqui, mas que nós vamos passar por provações e que a vida que o Senhor nos prometeu está breve, ó Pai. Que nós possamos aguardar, enfim, a Tua chegada para desfrutarmos ao Teu lado de dias ótimos, onde não haverá tristeza, não haverá dor, não haverá doença, não haverá separação, porque o Senhor já venceu todas as coisas desse mundo e que nós iremos e que nós também vencemos, ó Pai, junto com o Senhor. Senhor, esteja entrando em cada lar que está aqui, acompanhando esse vídeo. Esteja, Senhor, cuidando de cada vida, de cada saúde. E que o Senhor esteja, ó Pai, entrando no coração de cada pessoa. Senhor, que esses períodos de dificuldade possam ser períodos em que nós possamos desfrutar de pessoas que se entregam ao Teu chamado, de pessoas que ouçam a Tua voz e que clamam por Ti, ó Pai. Esteja abençoando as pessoas que estão à frente de todos esses processos, ó Pai, como os médicos, os enfermeiros, os policiais, bombeiros, ó Pai. Esteja abençoando eles, a família deles. Esteja abençoando o nosso país. Em nome do Senhor Jesus. Amém. E assim nós encerramos a nossa primeira Escola Bíblica Digital. Espero que tenha sido um momento abençoador para você, porque para mim foi muito legal. Lembrando que é um projeto e que nós vamos aprender muito com isso. Qualquer dúvida, qualquer sugestão, deixe nos comentários ou nos envie mensagens pelo direct e nós vamos responder cada uma com muito carinho. Esperamos vocês aqui no próximo capítulo, que nós vamos falar sobre a face sombria do dinheiro. Até lá, fiquem com Deus, uma ótima semana e não se esqueçam, você que pode, fique em casa e não esquece das higienes. Lavar bem as mãos é um método de prevenção mais seguro para o coronavírus. Fiquem com Deus e atentos às notícias de saúde. Até a próxima!